Oiê, eu sou Ana Campbell e hoje estamos começando mais um episódio. Estamos muito chiques, né? Porque agora estamos com um convidado hoje que veio direto de Minas Gerais, de Belo Horizonte, com aquele sotaquezinho bonito que a gente gosta. Então, não se assustem se eu começar a falar ré daqui e o ai tá boa, porque, né, eu sou uma pessoa que me influencio rápido. Mas antes da gente mostrar o nosso convidado aqui especial, vou fazer um suspense. Quero falar para vocês dos nossos patrocinadores aqui do nosso podcast e fazer algumas propagandas dos nossos apoiadores também. Então, esse episódio de hoje é um oferecimento da Assis, um assistente digital que veio para te ajudar a diminuir a sua burocracia e facilitar o seu dia a dia na fotografia. Então, a Assis é um assistente digital que vai poder fazer algumas coisas para você para te agilizar o processo. Por exemplo, você consegue receber todas as suas propostas num aplicativo e dali você consegue responder e controlar essas propostas. A Assis também faz um follow-up para você, tanto da resposta das propostas, que às vezes a gente sabe que o cliente demora a responder ou que a gente esquece de pedir, né, esse feedback, esse retorno, e também faz o recebimento. Então, é um aplicativo que vai te ajudar desde o início, desde o recebimento desse pedido até o recebimento do pagamento, né, desse serviço. Então, é bem bacana e é gratuito. Então, entra já aqui no link que está aqui na descrição desse vídeo, faz seu cadastro e já testa essa solução para facilitar o seu dia a dia, né? Eu esqueci de falar que ele também te ajuda na cobrança. Então, se você faz um evento parcelado para o seu cliente, parcelado até no Pix, se você quiser, ele também deixa você fazer dessa forma. Ele também lembra o seu cliente quando está chegando o pagamento. Isso é bem bacana, né? Porque aí você não precisa se envolver com essa atividade, você ganha mais tempo para fotografar ou para fazer uma outra atividade. E também, para as pessoas que têm vergonha de cobrar, tipo eu, facilita bem a vida, né? Porque aí não sou eu que vou cobrar, é a Assis que vai cobrar para mim. Né? Então fica uma coisa bem bacana, bem profissional. E é gratuito, você não paga nada. A única coisa que você paga é se você colocar lá que você quer dar a opção para o cliente pagar por parcelas de cartão de crédito, aí tem aquelas taxas que a gente conhece que tem em todas as plataformas, e aí é só você calcular direitinho e definir em quantas parcelas você quer trabalhar. Então, é bem bacana e você também pode configurar tudo com inteligência artificial, o primeiro cadastro e a primeira montagem dessa página para você também pode ser com inteligência artificial. Ele faz uma leitura do seu Instagram e faz a montagem para você. É muito bacana e vale a pena testar. Além da Assis, a gente está com o patrocínio do workshop Maré, que é realizado pelo Márcio Monteiro, que esteve aqui. Eu vou colocar o link do episódio para vocês assistirem, foi um episódio muito bacana. Inclusive, até hoje já tem um tempinho que o Márcio esteve aqui, e até hoje eu recebo feedback de pessoas assistindo e reassistindo o episódio dele. Com o Mário Nardi, que esteve aqui há pouco tempo, que também é um fotógrafo de esporte voltado para surf, e eles têm um projeto muito bacana, que é o Workshop Maré, que na verdade é uma convivência que você vai passar um tempo com eles, acho que é uma semana, se eu não me engano, numa praia lá no Ceará. Então eu tenho o link aqui com todas as informações, todos os valores, todo o processo. É bem legal esse processo, principalmente se você está querendo intensificar melhor a sua fotografia, trabalhar mais composição, ter um feedback de professores assim pertinho de você. É uma vivência que vai dar uma ampliada no seu trabalho e na sua fotografia muito rápido, muito mais do que só você estudar por YouTube. Eu sei que a gente tem pessoas que são autodidatas e que preferem estudar sozinha, mas quando a gente tem uma mentoria assim tão próxima, sabe? E com uma convivência mais leve, cara, funciona muito e a nossa fotografia dá um upgrade assim absurdo. Então vale a pena consultar e ver se você consegue se encaixar. E preciso avisar também que eles estão só com 3 vagas para esse grupo. Ano que vem vão ter outras turmas, né? Mas para essa turma agora desse ano só tem mais 3 vagas. Então não deixa para depois. Se você está ouvindo esse episódio agora, já clica no link para verificar se ainda tem vaga e a possibilidade de você participar, porque é bem legal. Além do workshop, eu preciso falar também do curso de fotografia IA com inteligência artificial para fotógrafos e videomakers, para quem quer se atualizar nesse mercado e quer saber o que você precisa fazer para se atualizar e usar dessas ferramentas a seu favor. A gente tem esse curso que vai acontecer com o Léo Saldanha aqui no Rio de Janeiro, no dia 12 de junho. Então, já aproveita, pede para o seu marido, para o seu namorado, para sua namorada de presente. Olha que presentão bacana, né? Para você se manter atualizado no mercado. Acho que vale super a pena.
E sobre os congressos, a gente vai ter Trocando Ideias, dia 11 de junho, aqui no Rio de Janeiro. E tá com uma galera, assim, da pesada, com temas muito bacanas para fotografia de família. Tem também sobre inteligência artificial, tem sobre casamento, sobre newborn. Tem uma galera da pesada, tem o Celso Modenese, que vem falar sobre design. Tá bem legal, assim, sou muito fã de todos os que estão lá na listagem para palestrar. E vai ser um evento muito legal, assim, e tem poucas vagas, então não deixa para depois, tá? Em Foco, 5 e 6 de setembro, já está no primeiro lote, galera. A pré-venda se esgotou, assim, em questão de minutos. Então, aproveita que está no primeiro lote ainda para você não pagar tão caro. São 2 dias de evento. Eu já sei de algumas pessoas que vêm, estou muito feliz, mas não posso contar, é segredo. Só posso dizer que você não deve perder, porque está muito maneiro. A gente vai estar lá, a Brownie vai estar lá, e tem uma galera da pesada, não só na feira, como também como palestrantes. A Fer já publicou alguns, né? Então, se você entrar no Instagram do Infoco, você já vai ver alguns palestrantes que estão lá, mas tem uma galera que ela ainda não divulgou e que é muito bacana, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, fica a dica aí. Não posso contar mais, tá? Mas em breve, nos próximos episódios, se a Fê liberar, eu conto. E o Revolution, para finalizar aqui, que acontece em 3 cidades do Rio: Curitiba, 20 e 21 de maio, Goiânia, 5 e 6 de agosto e BH, 1 e 2 de outubro. Então, tem bastante congresso bacana aí para a gente estudar e se atualizar, né? Então, e tem para todos os gostos, para todas as cidades, tá? Tá bem legal. Quero ver se eu vou para BH, porque eu vou visitar também meu amigo que a gente vai conversar aqui. Então, vamos acabar com o mistério. Nosso convidado de hoje é o Alisson Carvalho. Ele é designer de formação, designer gráfico, artista plástico, ou seja, não é só fotógrafo. Ele é pai, marido, começou na fotografia como fotógrafo de casamento em 2010 e em 2016 ele encerrou a sua carreira de fotógrafo social e decidiu se dedicar todo o seu tempo para fotografia artística e conceitual. Ou seja, o menino é corajoso, né? Quero entender mais sobre isso aqui, que isso aqui me interessa. E eu sei que ele tem também uns trabalhos com identidades entre África e Brasil, que eu também tenho curiosidade sobre saber. E eu sei que ele faz a galera chorar. A gente estava brincando aqui nos bastidores, ele falou que ele tem um soco forte. Eu acho que não é isso, não. Mas a gente vai conhecer já já. Alisson, obrigada por aceitar o convite. Queria agradecer também aos nossos amigos que fizeram a ponte aqui, a Paulinho e o Fábio, que estão aqui nos bastidores, que fizeram isso acontecer. Obrigada por disponibilizar um tempinho aqui do seu tempo aqui no Rio para a gente conversar. A satisfação é toda minha. Eu me sinto muito feliz de poder contribuir de alguma forma e estou aqui para fazê-los rir também. Então, me conta um pouquinho da sua história na fotografia. Como é que você saiu do designer gráfico e chegou na fotografia? Olha, o processo foi assim. Eu encontrei professores que me inspiraram muito a acreditar naquilo que estava despontando, que era a fotografia, né? Eu tive professores como Flavito, né? Que foi um professor na área de design e todos os aspectos que a fotografia estava englobando naquele momento para mim, ele conseguiu, então, me dar essas referências e fazer com que eu pudesse acreditar, né? No decorrer do curso, eu fui aprendendo, fui melhorando, fui tentando fazer com que essa aspiração pudesse se tornar, de alguma forma, uma parte mais pulsante daquilo que eu estava em busca. Então, eu direcionei, a partir disso, tudo que eu fui aprendendo no design, eu fui tentando implementar na fotografia, seja através da edição, ou do refinamento do olhar, né? Buscando maiores referências, buscando maiores inspirações, né? Alimentando as aspirações também, para que eu pudesse, sei lá, de alguma forma galgar aquilo que eu estava em busca. Né? Tive uma grande oportunidade que eu nunca vou deixar de dar referência, que foi o Zênio Souza, né? Uma pessoa que, me deu a oportunidade de conhecer dentro da fotografia, a fotografia de casamento. Durante muito tempo ele me lapidou, sabe, para que eu pudesse aprender, para que eu pudesse fazer com que essas fatias se encontrassem, sabe? Então ele foi o grande incentivador no início da fotografia em si. Foi com ele que eu aprendi muito do que hoje eu sei, sabe? Então, a gente segue esse caminho. Muito legal. Você aprendeu fotografia, então, na faculdade? Eu comecei na faculdade com
com aquela cosquinha, né? Hoje eu vi que a curiosidade é o grande motivador de todas as descobertas. E na época eu estudei, então, minha irmã tinha comprado uma câmera amadora, uma Sony A9, não, uma Sony A9, aí eu falando de agora, não, é uma Sony bem antiga, não vou saber o nome mais, e eu fui para a escola de imagem, com o Vinícius Matos e a turma toda. Uhum. Então, ali foram os meus primeiros passos. Sabe, Rafael Fraga, Daniel Magalhães, todas essas pessoas que estavam ali, meio que eles já tinham uma caminhada e também, ao entrar na fotografia ali, para poder aprender, eles foram grandes motivadores, sabe, para eu poder desenvolver. Então, eu começo ali, em Belo Horizonte, no bairro Sião, na escola de imagem, fazendo todos os cursos que eu poderia estar fazendo. Eu ficava o dinheiro curtíssimo, então eu ficava escolhendo aqueles que tinham a maior proximidade com o que eu tinha, né? E comprar uma câmera naquela época, para mim, era uma coisa extremamente longe. Tanto é que eu só vinha comprar minha câmera um tempo depois, a partir de uma promoção de uma aluna que tinha uma grana, e ela comprou uma 5D Mark II, quando lançou, que era o ápice e tudo, e ela me vendeu a câmera dela por R$ 1.500. Estou falando de R$ 1.500, é como se fosse, claro que a projeção não é essa, mas é como se fosse para mim R$ 100 mil, né? Porque eu não tinha condição, né? Já era casado, pai, as coisas meio que atropelaram na minha vida, assim, no início de tudo, né? Eu me casei aos 21. Novinho. Novinho. E com 6 meses de casamento, numa má adaptação ao remédio, como é o nome? Anticoncepcional, isso. A minha esposa engravidou. Então, com os 22 eu fui pai. Então, as coisas assim, eu não tinha terminado nada de estudar direito, não tinha começado. Foi uma organização da vida em si. Mas que deu muito certo. Eu acredito muito que, muitas vezes, as coisas planejadas na minha vida, elas têm uma tendência muito grande a me atrapalharem um pouco. Não que eu seja adepto a isso. Eu gosto da organização, né? Mas há momentos que a força maior, ela nos impele para situações que a gente não acredita, mas que tem um motivo para isso. E assim foi a minha descoberta dentro da fotografia, assim foi o meu início, e acho que assim vai ser enquanto eu perdurar nessa situação, não do fotógrafo, mas de amar a fotografia com uma intensidade que consome mesmo, de fato, a minha alma, que faz com que a alma fique sequinha, muitas vezes, quando eu penso na oportunidade de, e se eu fizesse outra coisa? Ela é uma questão que me divide muito. Aí você não vai fazer chorar não, hein? Não. Ai, meu Deus do céu, já fiquei nervosa aqui. Não. Você chegou a trabalhar na escola de imagem? Eu sempre achei que você era um professor de lá. Não, uma vez eu tive a grata alegria de palestrar, sabe? O Vinícius foi muito generoso quando ele me escolheu para estar junto a pessoas de referência nacional, sabe? Que eles tiveram Virgílio de Barros, o próprio Daniel Magalhães, que a gente chama de o mago do flash. Uhum. Né? A gente tem uma brincadeira entre ele a respeito dos flashes que ele usa, e eu uso normalmente e eu falo com ele que eu vou fazer um workshop, né? Um flash, uma luz maravilhosa, só para poder concorrer pela praticidade. Mas eu tive uma grande oportunidade de estar com o Felipe Temponi e outros tantos que lá passaram e palestrar no aniversário da Escola de Imagem. Ah, legal. Então, foi a única questão, além de aluno, foi voltar depois como palestrante. Muito legal. Eu trabalhei na Escola de Imagem aqui no Rio. Aqui no Rio, sim. Eu vim aqui, inclusive, o Thiago Tel, é uma pessoa que eu admiro muito, um amigo querido. Eu estive aqui com ele na época também. Ele meio que estava no início, não estava ou não? Estou enganado, da Escola de Imagem. Ele estava no início. Ele foi responsável pela abertura da escola aqui. Então estou certo. É isso mesmo. Ele era o coordenador na época que eu era aluna. Sim, ele foi meu professor. Legal, o Thiago é fantástico. É, verdade. Um excelente professor, excelente sim, orador. Comigo. Nós fotografamos juntos. Você fotografava no La Foto? Na La Foto, sim. Eu comecei. Então aí que tá. Então é isso. Porque a escola de imagem era do lado da La Foto. E existe na minha vida, na fotografia de casamento, um antes e depois da La Foto. Sabe, eu já tinha feito um casamento antes de ingressar nesse aprendizado que foi nessa escola que a La Foto se tornou, sabe? Então, dali veio a minha amizade com o Henrique Ribas, que hoje é meu irmão, sabe? O próprio Felipe Temponi, Thiago Mamed e outros tantos que lá passaram, nós solidificamos a nossa amizade
com perrengues e alegrias que nós passamos nos casamentos. Então, nós pegávamos casamentos muito sofisticados e outros menos, e nós tínhamos que lidar com formas muito criativas para poder lidar com todas as questões que se apresentavam. Com isso, não tem como não crescer, sabe? Então, talvez seja daí que esteja a sua cisma de eu ter trabalhado na sua dúvida, perdão, de eu ter trabalhado na escola de mágica. Pode ser. Pode ser. Não, a galera é muito técnica, né? A galera de peso aí. Não tem como não aprender trabalhando com esse time aí. Sim, eu não aprendi nada da técnica assim, não. Deixa de ser bobo. A técnica ficou para uma pessoa mais Mentira. eficaz. Eu fiquei só com tropeço. Mentira. O Tempone eu acho que eu conheci em Tiradentes, porque ele também fazia uns trabalhos autorais. Você está falando de uma pessoa que é ali, sim, uma pessoa extremamente sensível. O Tempone foi o primeiro que viu um portfólio meu. E foi a pessoa que eu considero, após várias coisas pelas quais passei, como a pessoa que me fez perceber a poesia na fotografia. Tempone é uma pessoa muito poética, uma pessoa que tem um olhar, inclusive sobre Belo Horizonte, que Belo Horizonte precisava entender o olhar dele. Ele tem um perfil, posso falar? Pode. Minha vida que eu te dei, ou sua vida que eu te dei, uma coisa assim. Vou pesquisar. Ainda dou a referência errada, né? Não, mas é a sua vida que eu te dei. Não, mas depois a gente coloca certinho aqui na descrição. E é muito bonito ver a percepção do cotidiano dele com tanta poesia. Então, ele foi o primeiro a ver o meu portfólio e ele falou, cara, tem coisa tão boa aqui que você pode seguir esse caminho tranquilamente. E na verdade, foi mesmo. Não foi uma questão dele falar só para incentivar. Eu pedi que ele fosse verdadeiro. E tanto é que hoje a gente trabalha junto também, quando ele precisa de alguma questão de assistência ou, sei lá, de alguma situação que surja, a gente está sempre junto. Muito legal. Eu não sei se lá em BH era assim, mas aqui no Rio, a gente tinha o curso de formação, que era o curso completo, né, que era os 12 módulos. Aí, o último módulo, a gente fazia o módulo do olhar, e aí o Thiago fazia uma formatura. E não sei se lá em BH tinha essa questão da formatura, mas aqui era muito tradicional, tinha que ter a formatura. E aí a gente tinha que fazer esse trabalho final, e muita gente desistia nesse módulo, né? Porque era um módulo mais de autoconhecimento, que pegava mais fundo ali, de você ter que fazer uma pesquisa dentro de você do que você achava que seria interessante de você retratar. E a gente sempre escolhe o mais fácil, né? Porque a gente é preguiçoso, tem medo também das coisas, né? Aí eu lembro que o Thiago me cobrou muito que eu tinha que fazer um trabalho que tivesse algum sentido para mim e para as pessoas que fossem ser fotografadas, né? Então tinha essa questão, eu tinha que, não só comigo, tá? Com a turma inteira, assim, que ele cobrava, né? Que a gente tivesse um retorno para quem estava sendo fotografado, de alguma maneira, e que a gente tivesse um aprendizado daquilo ali, né? Que fosse útil pra gente. E eu queria ser retratista, né? Queria muito fazer retrato. E aí, pesquisando nas referências, ele me passou uma referência de BH, que era uma galera, eu não vou saber dizer quem, sim, mas era uma galera que fazia fotos na praça para as pessoas que não podiam pagar por um registro, né? Uhum. E aí, como eu queria fazer retrato e eu morria de vergonha, eu falei, vai ser isso, porque a pessoa vai ganhar um retrato e vai ser quem aparecer, e também eu vou poder trabalhar essa minha timidez e a direção, né? Como é que eu vou fazer isso? Quais estratégias que eu vou lidar para criar essa situação? E aí, meu trabalho foi sobre isso. Eu pedi uma autorização na subprefeitura aqui do Rio, montei uma barraca ali no Largo do Machado, e aí fotografei 60 pessoas no dia, né? Eu fiquei com medo que as pessoas não fossem, então na época eu botei no Orkut que alguns amigos pudessem aparecer lá, pelo amor de Deus, porque se ninguém deixasse eu fotografar, pelo menos eu tinha foto dos amigos para entregar alguma coisa no trabalho final. E aí alguns alunos da turma, com alguns colegas da turma foram, alguns amigos pessoais foram também, e aí eu consegui, assim, a primeira pessoa que eu chamei, ele correu, eu não sei porquê até hoje, não sei se ele ficou com medo de mim, ou se ele tinha algum problema com a justiça, né? Achou que eu ia fotografar ele e botar a foto em algum lugar. Depois as duas senhorinhas que eu chamei, elas riram e saíram sem falar nada. Eu falei, gente, vai ser difícil esse negócio, assim. Mas enfim, só para dizer que era uma referência lá de um trabalho de BH. Depois eu vou pesquisar na internet. Deve ser algum coletivo. Eu acho que era um coletivo. Os coletivos lá, eles têm essa característica muito forte, né? Eu fiz
Eu não fiz um coletivo, mas uma coisa engraçada é que lá a gente chama café e queijo. Não tem jeito. Café e queijo? Como Café assim? e queijo. Na pandemia, como não tinha socialização, foi reduzida, nós começamos a reunir pequenas pessoas, pequenos grupos em lugares muito abertos. Então, nós começamos a fazer um café na rua, sabe? Quem estivesse passando e quisesse tomar café, passava e tomava também. Então, isso só para poder exemplificar que esse movimento de coletivos e pequenos grupos, ele é muito forte em Belo Horizonte. O Fotoclube funcionou muito bem lá durante um tempo. Sabe, na febre do Fotoclube, tinha inclusive o Fotoclube BH, que promovia muitos encontros, promovia também análises de concursos propostos. Então, tem o Elmo Alves, um grande fotógrafo e retratista, foi meu professor também de retrato analógico não, fotografia analógica e revelação. O Elmo Alves, ele era muito engraçado, porque ele pegava, fazia análise das pequenas letras dos concursos, né, das propostas, e ele falava, não, gente, não entra aqui nesse concurso, que isso aqui não é legal, isso aqui é pé de chinelo. Aí tinha lá, assim, sessão, era no Flickr ainda, Comunidade Fotoclube. Então, tinha assim, sessão, concursos, pé de chinelo. Então, esse aqui vale a pena, esse aqui não entra. Então, o que fazia com que um concurso fosse pé de chinelo, para você ter uma ideia? Você cederia para eles o direito das fotos. Tá. Um exemplo. Ou então, mande suas fotos e daremos a você o crédito. Então, essas coisas não classificavam ou classificavam como pé de chinelo ou não. Então, pode ser, e eu acho, falando no retrato, eu acho da fotografia um dos aspectos mais internos que a gente pode tratar. Mas vamos seguir, deixa eu ver o que você vai me falar. Isso muito me interessa, hein? Quero saber sobre isso. Quero ver. Então, antes da gente falar do retrato, como é que foi essa transição da fotografia social para a fotografia artística conceitual? Olha, eu sempre acreditei, eu não sabia explicar da forma como... Desculpa te interromper, chega só um pouquinho para você. Isso. Eu não sabia da forma como hoje eu vou te explicar. Eu só tinha ideia do que poderia ser. Sempre acreditei que a experimentação fosse a forma mais barata de se chegar a algo de valor. Como? A partir do momento que eu vou experimentando e eu vou fazendo as anotações, eu vou pegando, eu vou percebendo, vou juntando esse agrupamento de percepções, eu consigo definir. E daí, então, eu consigo entender, pelo menos, como é o funcionamento das coisas que eu quero fazer com que tenham um pouquinho mais de profundidade. Um exemplo. Enquanto eu fazia o meu trabalho autoral, enquanto eu fazia o meu trabalho comercial, eu tinha momentos que eu reservava para poder fazer somente conceitual, experimental. Quando chegava muitas vezes no comercial, um exemplo, uma vez eu fui contratado, foi uma coisa muito inusitada, sabe? Eu recebi um telefonema, era um rapaz procurando fotógrafos em Belo Horizonte, não sei como ele me achou, não tinha anunciado para isso, era um anúncio somente de fotografia de casamento. E ele me achou querendo fazer uma campanha de umas cuecas voltados para o público LGBTQIA+. Nisso, foi muito interessante, porque eu já vinha testando algumas formas de fazer iluminação que eu consegui aplicar na maior parte dessa sessão. Talvez, se eu tivesse ficado somente com comercial e não tivesse experimentado essas outras formas de iluminação, luz contínua, um modificador de luz, uns gelzinhos coloridos que se coloca, luz rebatida, essas coisas todas que a gente hoje consegue falar de uma vasta opção que tem, né? São tantas opções hoje, eu consegui aplicar. Então, aquela fórmula que eu desempenhei, que eu descobri enquanto eu estava praticando o exercício, quando veio algo que me exigiria maior eficácia da aplicação, eu tive a contestação de que aquilo dava certo. A transição em si foi um negócio, acho que foi um dos poucos momentos de extrema ousadia que eu tive. Eu sempre fui muito inquieto. Outro dia eu estava conversando com minha esposa, eu falei, eu sempre trabalhei em muitos lugares, mas pouco tempo. Porque eu sempre fui muito inquieto. Então, se eu for colocar aqui para você quais foram os trabalhos que eu já desempenhei na minha vida,
eu vou ficar muito tempo falando e ainda vou ter que reunir aqui, porque eu vou esquecer alguns. Eu já fui de tudo um pouco, sabe? Talvez ser fotógrafo, de fato, como fotógrafo na carreira social, tenha tido maior tempo de duração, sabe? Foi de 2012, foi quando eu abri o meu estúdio, a 2016, então 4 anos que foram, sabe? A transição, eu interpretei como... Não estou querendo espiritualizar, eu não estou querendo trazer nenhuma questão assim, foi um sinal da vida divina do universo. Foi uma coisa que eu percebi. Eu já gostava mais da parte experimental. Aquilo já fazia mais sentido para mim. Aquilo estava se alicerçando de forma muito contundente, sabe? Na minha prática da fotografia. Então, para mim, faria mais sentido eu dar maior voz para aquilo que me consumia de todos os sentidos, do que a fotografia de casamento social, que já perdia força. Então, quando eu resolvi substituir, foi assim, eu fiz uma quando lançou o Photo Vogue, então eu coloquei uma foto, tomei uma negativa. Quando ela foi aceita, veio muito assim, fechei um contrato de casamento, uma foto foi para a Vogue. Falei, tem coincidência. Aí fechei outro contrato de casamento, outra foto foi para a Vogue. Recebi uma proposta para poder fazer 15 anos. Eu fui para o Museu do Louvre, né? Para o Carrossel do Louvre. Convidado, eu não paguei para estar, fui convidado. Não, antes do Carrossel do Louvre, foi para Times Square. Foi onde eu fui exposto assim de uma forma, junto com outros fotógrafos, outros artistas, mas foi onde eu tive assim, poxa, peraí, eu acho que a fotografia que eu faço, ela pode ser relevante em algum momento, em algum ponto, ela tem a sua voz. Ela reúne características aqui que são fortes o suficiente para que eu não tenha pagado para estar e ela tenha sido elegida, digna de estar lá. Foi mais ou menos isso. Aí a transição foi mais um passo da loucura, que eu falei assim, deu tudo certo. Deu tudo certo, é isso que eu sempre quis. Não ganhei dinheiro com isso. Essa parte que eu ia perguntar. Mas tem uma coisa aí que entra. Como muitos brasileiros, eu venho de uma situação de pouco dinheiro. Então, aprender a lidar com dinheiro foi uma coisa que eu tive que aprender. Então, à medida que eu ia fechando os contratos, eu tive condição, junto com a minha esposa, de separarmos ao menos uma parte para que aquilo pudesse me dar condição de eu ficar pelo menos 2 meses. Hoje falam-se em 6, né? Meses. Eles chamam de caixa de emergência, sei lá quais são os nomes. Então, eu tinha para aquilo. Eu tinha 2 filhos já, né? Hoje a minha filha mais nova tem 23 anos, mais velha tem 23 anos, meu filho mais novo vai fazer 19, agora em maio. Isso a gente está falando de um cara que perdeu o apartamento para a Caixa Econômica Federal porque não conseguiu pagar, então me tomaram o apartamento. Correto, não paguei, perdi. Sabe? Que numa época que eu perdi o apartamento, eu perdi minha mãe e perdi o emprego. Eita, então eu fiquei... tudo junto. Aquele buraco que se abre, na vida de muita gente acontece isso. Então, eu tive que aprender a lidar com essa questão do dinheiro, sabe? Quando eu comecei a fotografia de casamento, calçou os meus pés para que eu pudesse dar esse espaço. Eu não fiz nada na loucura. A loucura foi de já estabilizando uma certa... como eu posso dizer? As pessoas me conhecendo já tendo mais contatos com fornecedores, já sendo indicado por eles, as coisas já acontecendo de uma forma mais prática, mais leve. Eu interrompo aquilo e parei total e fiquei só com a fotografia, insistindo para que ela desse certo. Foi assim que foi essa transição. Mais ou menos, assim, alguns detalhes que não me lembro mais, outros que não quero me apegar tanto, mas foi mais ou menos assim essa situação. O importante dizer foi que não foi feito na loucura de não ter como sobreviver. Foi feito, pensado, foi feito de forma... Eu solidifiquei muito para que, a hora que me faltasse, eu não reclamasse do que eu tinha. Tipo assim, eu saio do problema, vou ficar reclamando porque hoje eu tenho outro problema. Claro, eu tenho que mudar, minha vida tem que ir para frente. E assumir os problemas que essa evolução vai trazer. Né? Novos problemas, nova etapa, tudo novo.
Então foi mais ou menos assim. E daí vieram Nova York, depois o Museu do Louvre, que foi pela Candid Photos, Candid, que é um coletivo que foi muito interessante, que eu participei, inclusive tem até prova social, tem um livro que foi mandado para a gente, tudo mais, constando o local. Depois disso, deixa eu me lembrar para onde mais foi. Depois veio África, né, o Raiz África Brasil, e aí agora cedo a você a oportunidade de uma outra pergunta, porque senão eu saio emendando, eu te atropelo aqui, dá 12 horas de podcast. Isso é muito legal que você colocou da gente não fazer a loucura, né? Porque às vezes a gente lê um texto e fala, ele migrou, beleza, migrou em 2016, tá, e aí? Você não tem a noção do que teve no seu processo ali, nos bastidores, né? E eu lembro sempre da Roberta e outros fotógrafos falando, né, a gente sempre, por exemplo, os fotógrafos na Magnum, eles têm lá o trabalho deles, que eles chamam de comercial, das coisas que eles têm que cumprir pela agência, mas eles também têm os trabalhos que são os conceituais, ou que eles chamam de autorais, enfim, do que eles querem realmente fazer, que eles pagam aquele trabalho com aquele que ele tinha que fazer, né? Exato. Aí quando você me fala que você migrou para... Eu entendo o seguinte, que hoje você vive somente disso, ou então que você tem algum outro tipo de trabalho que supre para que você possa fazer isso que você ama tanto. Sim. Né? Uhum. Então, aí você falou assim, surgiu um trabalho para mim que era uma coisa mais conceitual de uma campanha de cuecas LGBT. Então, aí já foi uma coisa que seria, entre aspas, comercial, porque alguém está te pagando para isso, Sim. mas já nessa vertente do que você gosta de fazer. Sim, pela liberdade que me foi proposta. Né? Eu não poderia, muitas vezes, almejar a liberdade estando preso. Não. Voltando. Estando preso, eu almejo a liberdade. Estando liberto, eu almejo estar preso. Não faz sentido. Então, eu busquei dentro da fotografia aquilo que pudesse me promover a oportunidade de expressar aquilo que eu estava trabalhando. Uhum. Porque senão, mais uma vez, não tem sentido. E eu acredito muito que a consciência, ela nos leve para os lugares onde a gente percebe que ali nós renderíamos mais. E foi um ato consciente. Não foi um ato juvenil. Não, hoje eu escolhi minha esposa que se vira para me bancar, ou eu sou herdeiro, eu sou isso, aquilo. Não tem contexto. O contexto eu fiz o que eu achei que eu deveria ter feito. Existiram outros fatores também que me fizeram desistir da fotografia de casamento especificamente. Meu casamento não estava bem. Eu ia fotografar o casamento, falei, gente, eles não sabem o buraco que eles estão entrando. Claro que era a minha observação. E muitas vezes eu registrar aquilo, a noiva chorando e limpando com lencinho, eu comecei a questionar, e isso começou a transparecer na minha fotografia. Eu não queria, e eu nunca optei por entregar qualquer coisa se não fosse o meu melhor. E não é da boca para fora. Se eu sou seu amigo, o que você pode esperar, apesar de não poder esperar, né? Não crie expectativas, mas é que eu me entregue mesmo aquilo que me faz sentido, eu me entrego 100%. Sabe? Então eu não poderia estar dividido, porque estando dividido eu não rendo nem para um nem para outro. Então eu inexisto naquela situação. E inexistir é um fato imponderável. Não dá para você continuar fazendo a coisa simplesmente pelo ato de... Não, é angústia. É uma angústia terrível você ser forçado a estar fazendo aquilo. Então, eu estando preso, almejando a liberdade, me proponho a liberdade, alcanço, quero estar preso de novo. Não. Então, eu escolhi a moda. Então, eu fiz alguns trabalhos na moda. O Júnior Ramos foi um também. Eu tive boas pessoas que foram encaminhadas para que pudesse me ajudar a encontrar a minha voz, a me firmar em passos mais consistentes naquilo que eu gostaria. Então, me deu a oportunidade de experimentar. Então, o Júnior Ramos é um estilista e é muito legal ver a caminhada dele, porque ele é de Justinópolis, Ribeirão das Neves, uma região periférica de Belo Horizonte. E ele saiu de um cantinho dele, de uma vida muito precária, e ganha o Minas Trend Preview,
que é um evento de moda em Belo Horizonte. Depois ele vai para o show da Xuxa e ele ganha foi um programa que ela fez, tipo um reality show, com estilistas. E ele ganhou. E ele me convida numa parceria para que eu pudesse fazer as fotografias, né, um editorial desse trabalho dele. E dali eu fui descobrindo que eu poderia aplicar, mais uma vez, o que estava sendo feito lá no cantinho da minha casa, experimentando, eu pude aplicar gelo seco, que mais? Tintas que hoje eu uso para poder pintar, luzes coloridas, é a mesma coisa. Não muda muito, é um adereço ou outro que eu vou colocando ali, sabe? De acordo com o que foi proposto. Então, na fotografia de moda, eu encontro essa oportunidade de ser mais autônomo, ter uma voz um pouco mais ativa, ao menos sugerir, porque eu não posso sugerir no protocolo do casamento. O máximo onde eu vou ter a maior liberdade são nas externas, ou até mesmo dentro da recepção, que tem uma luz ou outra cruzada, que você pode fazer uma luz de contra, e isso dá um aspecto muito legal na fotografia, sabe? Então, nessa faixa, nessa fatia da fotografia, que foi de moda, foi onde eu consegui achar essa expressão, sabe? Valeu muito a pena, gostei muito. Foi o tempo necessário para eu poder aprender um pouco mais. E hoje você atua com o que na arte, nessa fotografia conceitual? Olha, vamos lá. Hoje, para me manter, no meio desse processo, em 2016, foi 2016, eu tive uma depressão muito forte e eu tentei me matar. Bem, num dos dias que eu não estava muito propício à vida, eu liguei para duas amigas, Caroline Sesconeto e Bárbara. A Carol, mais propriamente. Ela é maquiadora e eu pedi para que ela pudesse me ajudar porque eu não estava bem. Liguei para ela e falei: Carol, não estou bem, não estou com um pensamento muito legal, eu preciso pelo menos que você venha, porque eu chamei a Bárbara, que é uma amiga minha que modelo, e ela está vindo para cá para a gente poder fazer umas fotos. Eu estou com algumas coisas que, se eu colocar para fora, eu consigo esticar um pouquinho mais, eu consigo afastar um pouquinho mais esse pensamento autodestrutivo. Você pode me ajudar? De pronto, elas foram para o meu estúdio e lá nós começamos a experimentar. Então, eu peguei um projetor, fiz uma luz de projeção sobre a Bárbara, eu peguei um girassol, botei fogo, ficou todo mundo fedendo. A planta queimada, mas estava todo mundo ali pela vida. Isso que foi uma coisa mais tocante, porque estava todo mundo pela vida ali. E quando eu fiz essas fotografias da Bárbara, o irmão da Carol trabalhava na Inglaterra, mora lá na Inglaterra. E daí ele enviou para ele, para o Vinícius, uma pessoa que eu também quero muito bem, enviou a ele, e passado alguns meses, assim, alguns dias, não vou saber datar precisamente, eu recebi um telefonema, mais 44, não sei o que, alô, tal. Olha, isso aqui é o Vinícius, irmão da Carol e tudo mais. Olha, meus chefes gostaram muito do que você fez aqui, a Carol me enviou as fotos para colocar no blog dela, e aqui, eles estão querendo encontrar para que vocês possam conversar. Então, resumindo, eu fiz uma parceria com um estúdio, uma empresa como fala? Um escritório de marketing lá da Inglaterra. Os brasileiros, né, que eram donos e tudo mais, nós nos tornamos amigos, tivemos uma primeira reunião aqui, e daí eu vou para a Inglaterra, passei um pouco de tempo lá para poder aprender como é que eles trabalhavam, como eram as coisas. Nós desenvolvemos um trabalho junto dos jogadores de futebol que estavam lá, né? Gabriel Paulista, William Borges, Davi Luiz, Gomes, que era do Cruzeiro, depois foi para o Tottenham, depois foi para o Watford. E essa galerinha toda eu fui conhecendo e fomos trabalhando e me tornei sócio dessa empresa. Então, que é a 4, que está no seu LinkedIn. A Bipro2. Não. Antes dela se tornar 4, ela chamava Bipro2, sabe? Com escritórios em Belo Horizonte e em Londres. Depois, um amigaço meu, que também foi meu professor de fotografia, Rodrigo Bressani, numa situação aqui que ele tinha já encerrado a sua atuação
com os escritórios de marketing e propaganda que ele tinha. E, cara, você está aí nadando, vamos comigo para Londres, vamos lá você dar uma consultoria para a gente, o que pode melhorar na nossa agência. Levamos ele para lá, ele também se tornou sócio, aí daí que veio 4, aí vinha assim, o nosso slogan, nós somos mais do que o número, nós somos 4, né? Então, foi um período de uma experiência muito aprofundada, de entender como funcionava parte daquilo que a gente imaginava ser, né, que era o mercado. Não, nós ganhamos prêmio como agência de destaque, nós atendemos a maior parte da comunidade lá brasileira em Londres, foi muito interessante. Mas para resumir muito isso, mais uma vez a minha inquietude, não dava para eu poder ficar indo e voltando sempre, tudo mais. Fui para lá várias vezes, algumas vezes até 2, 3 vezes por ano para poder fazer os trabalhos das agências que lá tinham. Mas a minha inquietude com a fotografia, mais uma vez, falou mais alto. Foi quando eu fiz o meu projeto, mais uma vez, Raízes África Brasil, que vai falar de uma questão mais, lá passar aqui, vou dar o seu momento, você me falar, né? Mas é só porque todas elas culminam nesse ponto, né? E eles me levam para o ápice da minha expressão, que foi na construção desse projeto, que começou em 2014, com embasamento crítico, né, reunindo todos os estudos familiares que eu poderia. Em 2016 eu faço a primeira foto e 2019 se torna uma exposição, né? Mas vamos lá. Ah, legal. Desculpa eu perguntar tanto assim, Pode porque perguntar tudo que você quiser. Essas coisas são muito interessantes, porque a gente vê muito no mercado uma galera, e eu me incluo nessa também, assim, a gente tem um trabalho comercial de um jeito e a gente tem um trabalho conceitual de outro jeito. E existem, às vezes, muitas críticas em relação a por que você não fotografa no comercial da mesma forma que você fotografa no conceitual, porque as linguagens destoam um pouco, né? Mas, assim, eu acabei fazendo, e eu acho que as pessoas fazem também dessa maneira, porque o comercial já tem meio que uma proforma ali, um protocolo para se seguir. A gente sabe que fotografia de família é um pouco mais clara, né? Que se eu faço com uma luz mais dura, nem todo mundo vai comprar. Então, a gente acaba indo pelo que a gente sabe que vai vender, porque a gente tem os boletos para pagar. E a gente acaba compensando as nossas vontades naquilo que é mais conceitual, porque a gente vai fazer a gente tem a liberdade, né, de criar. E eu vejo que algumas pessoas que já conseguem atingir uma certa maturidade nessa parte, vou dar um exemplo aqui, uma pessoa que eu acho que faz muito bem isso, o Daniel Ribeiro, lá de Portugal, que ele consegue fazer um trabalho tanto conceitual quanto comercial, que você olha e você vê a mesma linha, né, de pensamento ali, mas eu acho que ele já construiu tanto na cabeça dele a forma de convencer o cliente de que aquilo é legal, né, que eu acho que é o mais desafiador, assim, como que você vende isso para o seu cliente e como que você encontra, porque eu acho que tem cliente para todo mundo, sabe, da mesma forma. Eu lembro muito na conferência do Lampião, assistindo uma palestra do... Eu estive lá. Você esteve lá? Sim. Não sei lá que eu conheci a Roberta. Ah, então, eu fui acho que 2 ou 3 anos e teve uma palestra do... Perdão, eu estive na primeira. Ah, então na primeira eu não fui. Foi na primeirinha. Então por isso que a gente não se encontrou. Não tive. Eu fui na segunda para frente. Então. E aí teve uma palestra de um cara que ele veio do mercado de publicidade e ele fazia casamento e o nome da empresa dele era It's Not a Wedding Film. Eu lembro. E ele fazia com uma câmera que era uma câmera, para a galera já era uma câmera que não era mais considerada uma câmera avançada, tipo, era uma câmera obsoleta. Ele fazia tremido, ele fazia com ruído, ele fazia com uma linguagem realmente muito diferente. Tá falando do bichinho? É, o bichinho. Fantástico. E é lindo, lindo o trabalho dele. Mas eu sei que aquele não é um trabalho para qualquer cliente. Tipo, são poucos os clientes que vão buscar aquele tipo de linguagem, né? Inclusive, pagar o preço que vale. Exatamente. Então, e ele resolveu nichar. E isso é muito legal, assim, quando você toma... Porque eu acho que além de você tomar essa decisão, você tem que ter a coragem também de assumir que por um tempo você vai ficar sem trabalho. Até você conseguir achar o seu nicho e até você conseguir vender essa ideia... porque demora, assim, para você encontrar o público, né? Que vai curtir aquilo ali. Então, por isso que eu estava te perguntando sobre essas fases, porque
às vezes a pessoa já está nesse momento de querer migrar, mas não sabe ainda os caminhos. Então, é legal a gente ouvir uma pessoa que já passou por esse processo, não que ela vá copiar, mas para que ela tenha ideia, assim, que a gente chama na programação linguística de modelagem. Tá, o que ele fez que ele conseguiu para eu conseguir me trabalhar aqui e entender que eu não estou conseguindo ir para esse lugar, entendeu? Então, é por isso que eu vou perguntando, ainda mais que eu não te conheço. E não, Aí... eu acho que eu nem me prenderia a isso assim. Pode me perguntar o que você quiser, acho que você tem toda a liberdade. Eu acho que todas as pessoas... A questão é eu ter resposta, muitas vezes. Muitas vezes as pessoas elas querem que a gente tenha uma resposta para a resolução do problema dela. Uhum. E ela não se deu nem o trabalho de se perguntar, nem de se olhar. E eu acho que nesse caminho a autenticidade ela tem uma força tão grande de te fazer assumir. A questão é se preparar para aquilo. E, mais uma vez, pela consciência, saber que enquanto você não achar o público que você quer, depois achar o público que pague o que você valha, você saber que você vai ter que fazer coisas no princípio que você não gostaria de estar fazendo. Mas se é de forma consciente, processo para que esses passos sejam amadurecidos e que te levem até onde você gostaria, eu não entendo por que não fazer. Uhum. Então, eu não tenho conselhos a dar para as pessoas simplesmente assim, vai, acredita e tal, qualquer coisa, eu estou aqui igual... Calma, você foi treinado para poder pilotar um avião, como dizem, né? Eu não tenho a menor coragem de falar isso. Mas eu tenho coragem de colocar a pessoa dentro do meu processo, Uhum. de chamá-la para fotografar um dia comigo, para que ela possa entender como é feito, para que ela tenha uma conversa real sobre perrengues, para que ela tenha consciência do caminho que ela está propondo e se esse caminho de fato é o que ela gostaria e não parar nos primeiros desafios, nas primeiras dificuldades, porque as resistências virão, principalmente as internas. Acreditar que eu posso, acreditar que eu valha, acreditar que eu possa estar aqui, ocupar de fato esse lugar. Eu aprendi, né, eu sempre falo, a Roberta sempre fala sobre o meu azulejinho, ela fala tijolo, mas o meu é azulejinho. Se eu conquistar aquele espaço é meu e não poderia ter alguém que me tirasse dele. Então, foi isso que eu aprendi muito sobre resistência. Resistência com os povos que lutam pela resistência por se manter. Aquele direito, aquele espaço conquistado por mim, então ele é meu legitimamente. Ninguém pode me tirar daqui, a não ser que eu ceda. Mas em não querendo ceder, é legítimo que eu ocupe. E fale A, B ou C. Se eu estou ciente, consciente do que eu faço e de quem eu sou, aquele lugar precisa ser meu. Por mais fortes sejam os ventos, por mais contundentes sejam as críticas. Claro, eu preciso entender em qual momento eu estou e se eu quero sair dele para um desafio maior, que todas as vezes que você avança, a tendência é o desafio ampliar. Né? Ou então, em determinadas situações que eu não vejo como vergonha, retroceder, para que você possa entender que aquele passo era além do que você poderia dar. Então, você refaz o processo e volta para lá, sempre sabendo que os motivos que te fazem permanecer ali, eles precisam ser mais fortes do que os que te tiram dali. Eu acho que isso é para a vida. Uma vez eu conversei com a minha esposa assim, nós temos muitos motivos para estar separados, né? Mas os poucos motivos que hoje nos fazem estar juntos são muito mais fortes do que os que nos levam a separar. Por esses a gente fica. Não foi parece que uma fala que eu que decidia, não é isso. É só exemplificando que, às vezes, os motivos para permanecer são poucos, mas se eles forem mais fortes, é por eles que você tem que prestar atenção. Não é porque os outros, muitas vezes, são só poluições. Uhum. São só conversas, são só aspectos de uma dor, o egoísmo, fatores internos. Esse é um ponto. O outro que eu queria voltar só um pouquinho atrás no que você falou é autenticidade. A questão da cópia, da modelagem, hoje, ainda mais hoje, onde nós nos encontramos, as referências todas que nós temos já foi criada por alguém. O meu último trabalho com a tinta, ele é, de fato,
muito semelhante, porque eu admiro o Gabriel Wickbold, que é um grande artista. O cara é bom em muitos sentidos. Em muitos sentidos. Por que não me espelhar em alguém que seja bom? Eu tenho por mim que eu prefiro espelhar a quem eu perceba que está um passo à minha frente. Então, me espelhei nele. O uso da tinta. Fui pesquisar como era a aplicação da tinta. Vi que o meu processo é diferente dele, porque eu peço que as pessoas passem creme corporal, porque quando a tinta se seca, ela tem um aspecto mais do vinil, ela consegue se esticar mais, então ela não racha daquela forma. E eu vi que o meu processo diferencia dele no processo do pessoal, como eu lido com as pessoas que se submetem a estar nesse processo da fotografia, que é totalmente diferente. Não faria sentido ser igual, porque eles somos pessoas diferentes, temos abordagens diferentes da vida, vivências diferentes, experiências, lugares de vivência diferentes. Então, tudo isso vai influenciar as minhas percepções. Então, existem pessoas que vão querer fotografar comigo, por mais que a minha fotografia, nesse sentido, se aproxime da dele. Mas eu não tenho nenhum problema de assumir que vem dele a minha fonte. Nenhum problema. O problema é eu falar que aquilo partiu de mim. E eu me apoderar de uma situação, né, me apropriar de uma situação, que todo mundo sabe. E eu não tenho a menor vergonha de falar. Ah, você copia? Não, não é uma questão de copiar, é uma questão de me inspirar. Porque senão a gente teria que estar fazendo uma fotografia diferente. É a mesma coisa de comprar um preset que não cabe na nossa luz. Então, o que nós estávamos conversando hoje sobre presets vindos da Europa para poder aplicar numa luz tropical, forte, dura, igual a do Brasil. Aí é emular, é pegar as coisas e tentar fazer iguais. Não, quando a gente fala de modelagem e programação linguística, não tem nada a ver com a questão estética. É mais com uma questão de autoconhecimento, de processo que você passou para chegar lá. E às vezes, realmente, você não vai conseguir nada com aquilo, além de se fazer perguntas, né? Por exemplo, eles tinham vários exemplos de pessoas de sucesso. O Walt Disney era considerado um cara de criatividade. Sim. Então, as perguntas eram voltadas para a criatividade, modeladas no que ele fez de perguntas para ele, mas que nem todas as perguntas iam funcionar para você. Sim. Mas nunca uma resposta, sabe? Sim. Era sempre a pergunta. Então, beleza, eu vi o Alisson fazendo essa caminhada, o que eu posso fazer? O que eu não estou fazendo? É isso que a gente chama de modelagem na PNL. Sim. Não é nada em relação ao estético. Mas... Sim, eu nem quis dizer se foi ofensivo, me perdoe. Não foi ofensivo, não. É só para esclarecer. É só porque, assim, muitas vezes, mas o seu passo ele é consciente. O jovem que está chegando, o novo artista, ou artista novo, qualquer classificação que eu queira dar, não conhecendo do que você apresenta, ignora a sua própria consciência e passa somente a copiar tinta sob pele, sem nem ao menos ter a condução das perguntas. Faz um trabalho do estético pelo estético. Eu estou querendo pegar só essas duas partes, que assim, no princípio, o que me chamou a atenção na fotografia do Gabriel foi a estética, porque eu enxergo. Só por isso. Mas as propostas que eu fiz a partir do momento que eu entendi que não eram somente pela estética, eu me aprofundei um pouco a mais. Era só isso. Muito legal. Eu não quis ser grosseiro, desculpa se eu fui. Não foi não. A outra pergunta que eu ia fazer, você já respondeu, então eu vou pular. Olha, qual foi? Só para eu saber. Não, eu ia perguntar se viver de arte no Brasil, que viver de arte no Brasil é um desafio, né? Uau! E que esse é o seu trabalho, se esse era o seu trabalho principal, aí você... Não é. Não é porque hoje eu presto serviço ainda para a agência, não tenho mais ligação como sócio, mas eu presto serviço para a agência em Londres, tá? E isso me promove a possibilidade de eu, pelo menos, ter um pouquinho de entendimento do meu dinheiro, como a hora que ele vai, o que eu vou fazer com ele, onde ele vai, o que eu faço e tudo. Mas não, viver de arte no Brasil não é fácil. Talvez para quem tenha cadeira cativa, junto a já artistas mais antigos, ou de alguma
A área da arte, tipo música, às vezes você é um músico antigo que já tem o seu público cativo, já tem as suas cadeiras, então talvez seja mais fácil. Não estou falando que é, porque eu não tenho certeza, só suspeito que seja, né? Então, desses aspectos, viver da arte no Brasil, agora eu percebo também que fora não é muito fácil, né? Tive uma obra roubada, eu já te falei. Não, Quer saber? quero. Eu tive uma foto, fiz uma foto, ela venceu um concurso de fotografia na Itália durante 2 anos seguidos, na categoria fotoarte. E essa fotografia, então, eles pediram com um tamanho maior, então ela tinha 1,20 por 80 de tamanho, então uma obra grande de papel, fine art e tal, aquela coisa toda. Você já manda impresso para lá? Não, eu mandei o arquivo, entrei em contato tá. com o birô de impressão, fizeram a impressão, tal, tudo bonito, mandei fazer a moldura e tal. Essa obra veio a leilão e foi vendida. Aí me passaram falou, olha, um invoice, né? Falou, olha, passa aqui, passa-nos os dados bancários e tudo mais e tal, aquela coisa toda, beleza. Aí deu uma semana nada, 2 semanas nada, 3 semanas, eu entro em contato, não, a gente está aqui, está nos trâmites finais da obra e tudo mais. Bem, resumindo muito, eu tive que entrar em contato com a organização do concurso, que fez com que minha foto fosse para lá, para poder descobrir que a galeria tinha fechado, os seus representantes tinham sumido, e com isso tinham sumido o dinheiro, e ainda bem que eu não enviei para lá o certificado, né, atestando da obra. Virou apenas uma cópia, sem a minha assinatura, no caso. Mas foi o dinheiro, que foi uma quantia interessante. Para imprimir, né? Fazer a moldura. Não, a venda, 8 mil euros, que tinha sido vendida essa foto. Eu não vi o dinheiro, eu não vi a foto. Eu não tenho mais nada a não ser os e-mails e tudo que eu tenho representando. Aí, como que entra em contato, já não achava ninguém. O perfil da galeria já havia sumido. Eu até levei isso a público no meu Instagram, falando, será que eu fui com muita sede ao pote e não considerei todas as variáveis possíveis? Será que eu fui no afã de, poxa, tive uma obra vendida? Talvez, para minha vaidade, isso tenha sido um chameguinho, né? Um cafuné, uma coisa boa. Porque foi uma realização enquanto artista. E com o artista não quer ver seu trabalho reconhecido. É verdade. Mas me fez, por outro lado, perceber que, não, aqui no Brasil eu nunca fui roubado dessa forma. Então, meio que um castelinho foi destruído aí, de achar que, né? Não, lá fora não. Deixa eu te falar. Existem pessoas propícias a nos dar prejuízo em todos os lugares. A gente precisa estar atento para não cair na mão deles. Né? Então, muitas vezes, uma proposta pode ser dourada, mas não significa que seja de ouro. Só é dourada. Então, se você ficar muito tempo no sol, sua pele vai ter um brilho dourado, mas você não é feita de ouro. Seus princípios são. Então, aquilo que vai me chamar a atenção no seu brilho, muitas vezes não vai significar que seja a verdade total. Eu estou falando de uma pessoa, sim, de uma retórica, tá? Mas, bem, foi um aprendizado muito bom. Muito bom. Duro, mas muito bom. E agora, como é que faz para se proteger disso? Porque... Ficar atento primeiro, eu depois disso eu andei um pouco mais arisco, sabe? Quando se fala em simplesmente ceder direitos ou já envia aqui o certificado da obra. Não, hoje eu já tenho por mim, olha, como é juridicamente? Juridicamente eu tento me cercar de todas as possibilidades possíveis. Primeiro, testando se a entidade que promove o concurso, ela vai te dar algum suporte jurídico em questões como essas. Se ela não te promover nenhuma segurança jurídica, você nem precisa entrar. Você nem precisa fazer parte. Porque a possibilidade de alguém se interessar e você não vir o seu dinheiro, não ver o seu dinheiro é grande. A não ser que você tenha disponibilidade para estar em pessoa, né, em pessoa e em loco, para poder fazer a venda, fazer a conclusão da venda. Fora isso, estabelecer alguém que te represente. Né? Se você conseguir alguém que te represente e ele te dê os aspectos jurídicos seguros, por que não? O comércio de arte é um comércio como qualquer outro. E ele deve seguir todos os trâmites que os outros seguem.
quando as pessoas compram meu quadro, elas recebem nota fiscal. É um produto que eu estou entregando. Uhum. Tirando todos os aspectos humanos, é um quadro, foi impresso, foi produzido. Então, eu pago o imposto daquilo. Sabe? Estando fora, eu também preciso entender quais são os impostos a serem pagos, né? Quais são o que fica retido, o que não fica, o que chega para mim, a porcentagem de quem vende, né? Então, tem a porcentagem, tem lugares que praticam 20%, 25%, outros 30%, outros lugares muito famosos e que têm vendas concluídas de forma muito maiores, né? Tem um volume maior de vendas, eles tendem a pedir 35% ou 40% da venda, mas sabendo que é deles a responsabilidade de entrega, de arquivamento, do depósito, dos cuidados, e de todo aquele trâmite que a gente muitas vezes não quer mexer, eles se responsabilizam por isso. E outra coisa, normalmente eles que têm o cliente. Então eu acho válido, acho muito, 40%, mas quando você coloca na balança, não é muito, porque você vai receber o seu dinheiro e ele vai receber pelo serviço que ele está prestando. Sim. Então, o que é, como fala? Contratado, o acordo não sai caro se ele é combinado. É verdade. Muito legal. Obrigado. Sobre os seus retratos, as suas sessões, eu ouvi relatos de pessoas que choraram, vi gente que não foi fotografada por você, mas que viu uma demonstração sua e se emocionou muito. Você não precisa entrar em muitos detalhes também para não tirar a surpresa do seu atendimento, né? Eu acredito que o diferencial seja a experiência que você promove ali, né? Talvez seja um exercício de autoconhecimento que você pratica com a galera antes de botar as tintas para fotografar. Bem, eu acredito muito que as pessoas foram generosas comigo. Eu acredito que parte disso. Porque a generosidade da confiança. Estar diante de uma pessoa que a gente nem tem tanto contato muitas vezes e ficar durante muito tempo de olhos fechados, compenetrado, entendendo que ali é um processo que esse mundo hoje pouco conhece, que é o do silêncio. Não tem nenhuma abordagem filosófica, espiritualista. Tem você com você para você. As pessoas se emocionaram talvez porque elas tenham dado ouvidos ao que estava latente dentro delas. Eu não tenho qualquer poder de fazer ninguém chorar, a não ser que eu bata nela de alguma forma. Dou uma cacetetada na cabeça dela. É porque fazer as pessoas chorarem com fala, com isso para mim, pessoal, sou charlatanismo. É eu aproveitar de algum aspecto que eu percebo em você e eu ficar insistindo para que você venha chorar. Não, eu não gosto nem que façam isso comigo, né? Então, se as pessoas choraram, se elas se emocionaram, é porque elas tiveram, de alguma forma, contato com algo que dentro delas já estava gritando e que ela não percebia. Porque o mundo de hoje, com o barulho e a velocidade 2x para tudo que a gente vai fazer, a gente tem a tendência de atropelar os nossos sentidos. A gente tem a tendência de atropelar, inclusive, o sentido daquele que me fala algo. Se você me manda uma mensagem e eu ouço, isso é uma opção que eu fiz. De não ouvir 2x, por mais extenso que seja. Porque eu quero entender, inclusive, o seu tom de voz. Eu não tenho como entender o seu tom de voz acelerado. É verdade. Eu não tenho como sentar com você aqui. E uma vez eu fiz uma brincadeira com minha esposa ela tem uma construtora. E ela é 220 por hora. Não é nem 220 volts, é por hora. A mulher é um furacão. E outro dia eu mandei para ela assim, falando assim, rápido. Aí só para que ela pudesse colocar no 2x e aquilo se tornasse mais difícil de compreender. Ela falou, seu bobo, ainda assim eu consegui te entender. Pode fazer isso, isso e isso. O que você acha da gente fazer isso? Foi uma brincadeira e tal. Ainda mais sendo mineiro, né? Desculpa te interromper, mas pra mim... Mas eu não falei do jeito... Porque pra tipo, mim... se uns passavam, sabe? Aquela brincadeira. Né? Um amigo meu fez esse teste comigo, eu tava de costas, ele fez, falou, cara, o daqui de casa não passa não, mas o que passa ali, ele... Não acredito que você conseguiu entender. Falei, mas é porque pra mim soa natural, sabe? E muitas vezes deveria soar natural aquilo que você tem dentro de si e que quer comunicar. Então, quando o seu corpo não é ouvido, a sua dor não é ouvida, ela vai se expressar de alguma outra forma. Vai acontecer alguma outra coisa que vai
sei lá, como dizem em Minas Gerais, um brotoejo, vai uma pereba, vai dar alguma coisa em você que vai fazer com que você perceba o momento de diminuir a velocidade, de entender que esse 220 ele vai te comprometer. Não dá para você estar na autobahn o tempo todo. Vai ter uma hora que você vai ter que frear. O que é autobahn? É aquela pista de ultra velocidade, perdão. Tá. Pista de ultra velocidade alemã. Lá não tem limite de velocidade. Mas uma hora ela vai acabar. Então você pode vir 300 por hora em toda a extensão dela. Quando chegar no final, você vai ter que fazer uma opção. Ou parar, ou atravessar e cair onde for. Sabe? Então, quando as pessoas vêm fotografar comigo, elas podem até vir enganadas de que eu vou fazer ela chorar. Não é minha proposta. A minha proposta é que a pessoa tenha momento para se ouvir, onde ela vai ter contato somente com o pincel, a tinta ou o rolinho de tinta. Esse trabalho específico, tá? Porque ele vai trabalhar muitas dessas questões. Claro que a gente conversa. É muito bom manter a característica de interesse no outro, sabe? Talvez, estou presumindo que talvez o meu trabalho seja interessante, por isso que eu estou aqui. Se eu não tivesse... Você está presumindo? Era você ter certeza. Não, mas não é, porque eu não posso... O valor que a gente dá de grande a alguma coisa é o valor que a gente emprega e como a gente enxerga. Não significa que ele seja. Para o outro, muitas vezes, vai olhar aqui e ver, isso é doença. Não sei o que é. O outro vai julgar de outra forma. Nisso eu consigo compreender que cada um tem uma visão. Para outras coisas, eu acho que o coletivo enxerga melhor, sabe? Mas, voltando, quando a pessoa, muitas vezes, ela se entrega ao processo, é porque ela já ouviu que ali tem alguma coisa. Ela talvez não tenha tido a ferramenta necessária para poder acessar. E não estou falando que a minha fotografia seja ferramenta para alguma coisa. Mas o processo é. Porque é o processo de simplesmente se calar, de se compenetrar, de ouvir uma musiquinha mais relaxante e de receber a textura da tinta e perceber como é que essa tinta vai exercer a sua função. Ponto. Essa é a minha proposta. O que vem para mais, eu acho que é um ganho para mim, porque eu estou assistindo. A sessão que eu tive com a Vanessa, o Maurício e o Luca, que vieram do Belém, passaram por Belo Horizonte para poder fotografar comigo e depois foram para Tiradentes, para o Foto em Pauta. Ela é fotógrafa, também é amiga minha, mas o meu desafio era receber uma família, eu não fotografo família, não é da minha prática, mas o Luca é autista. E eu nunca tinha tido uma experiência de fotografar criança, ainda dentro do espectro autista. E ainda com todos os desafios que os pais haviam passado. Então eu me sento aos pés deles para poder ouvir, para poder colocar todas as minhas ignorâncias na mesa e aprender. O momento, eu não acho que seja um momento maior, porque foram tantos momentos maiores, porque um sobrepõe o outro. Então eu tenho um conjunto de comes, assim, no alto da cordilheira, vendo todo mundo por cima, tá? Né? É lindo, não tem como eleger. Mas foi um momento que o Luca ele não gosta de nenhum tipo de textura sobre a pele dele, senão a água. Ele ama água. E quando eu comecei a pintar a mãe dele, ele se interessa e ele pega da minha mão o rolinho e ele começa a pintar a Vanessa. Então, eu percebi que o meu papel ali era ainda mais por trás de tudo. Era para poder filmar, não tinha como eu fotografar na hora. Era filmar aquele experimento, aquela situação que estava se apresentando. E foi tão grandioso, porque o Maurício, que é o pai, percebendo no filho interesse por pintar a mãe, e a mãe recebendo não só a textura da tinta, mas a textura do toque do filho, e sabendo que ele não gosta da textura da tinta, e ele depois se permitiu ser pintado, e eu tenho uma foto dele. Esse foi o momento, acho que um dos maiores. O outro, que eu julgo, foi aquilo. Estar atento ao próximo. E não estou aqui como legado, como grande arauto da justiça, nem de nada, não. Eu não sou nem exemplo para isso. Mas por um golpe de consciência,
eu percebi que a Vanessa não tinha tido as fotos que ela almejava. Porque ela tinha que ela estava se preocupando com tudo que estava ao seu redor. Com o filho, com o bem-estar do filho, com o bem-estar do marido, estar bem para fotografia, fazer pose, não tem pose, eu não peço pose, eu não faço muito disso, eu só para aqui, faço isso, fica assim, é o máximo, olha para baixo, fecha o olho, igual no Karate Kid, tira a casaca, bota a casaca, é mais ou menos isso. Então... E aí eu percebi que a Vanessa não tinha tido fotos. E por outro lado, eu também não tinha tido fotos. Então eu queria as fotos, porque afinal de contas, eu sou egoísta. Eu quero ter as fotografias que eu me propus a fazer. Meu trabalho é a minha expressão. Eu quero. Então, eu fiz uma nova proposta para Vanessa e Maurício. Falei, olha, eu gostaria que, Maurício, você ficasse com o Lucas e fosse para Tiradentes, nós vamos fotografar em Tiradentes, você saísse com ele para onde você quiser e deixasse a Vanessa comigo, porque eu vou fazer uma nova sessão com ela. E eu gostaria que ela tivesse essas fotos. E foi uma outra sessão fotográfica. Foi muito grande. Então, por isso que eu não tenho como falar que foi mais, foi menos. Tudo foi grande. Ela me falou uma coisa que eu vou compartilhar, porque ela é uma prática dela. Quando eu conversei com ela, que eu falei sobre tudo que a gente estava passando, sobre todas as impressões que eu tive, tudo que eu percebi, e eu perguntei para ela como foi essas questões todas do autismo, do diagnóstico, ela falou, olha, eu vivi o luto do filho idealizado. Eu nunca ouvi falar a respeito disso. Eu nunca tinha tido contato sequer com essa situação. E eu percebo que eu só tive contato nesse momento porque eu me propus a percepção de que ela não tinha tido as fotos dela, a percepção da importância que era ter esse momento para que eu pudesse aprender, e daí ter as fotos foi um bônus, sabe? Então, quando eu percebo essa que é a questão da pessoa chorar, a pessoa já tem ali, a gente já tem muito motivo para chorar. Uhum. Eu não estou aqui para poder ainda ficar te instigando a chorar. Se chorar, que legal, bom que você teve acesso a isso. Mas eu acho que ainda rir é bom. Caraca, muito bom. Ai, meu Deus, eu tô aqui viajando nas paradas que você falou. De água. Pode pegar? Pode pegar. Deixa eu só arreda para frente. Isso, arreda. Viu, né? Eu tenho uma amiga mineira que mora aqui no Rio que fala arreda. É? Fabi. E troço? Nu? Troço não, mas ela fala muito arreda. A primeira vez que ela não fala nu? Nu. Não, só se a gente pedir. Você sabe o que é o nu? Sei. É uma palavra grandona, né? Uma frase, praticamente. Não, é Nossa Senhora. Não é Nossa Senhora de não sei o que, de não sei o que. É Nossa Senhora Aparecida. Nó! Ah, o nó é meu... Nó, nu. O nó, meu amigo lá de Juiz de Fora fala. Olha, eu acho que o seu trabalho é muito profundo, diferente do que você falou. Eu acho que você é tão artista e intenso quanto o Tempone. Seu trabalho é muito diferente. E agora, ouvindo você falar também a proposta, é mais ainda. Porque não está relacionado só com estética. Isso é muito legal de ouvir. E a gente está no final. Ele vai ter que voltar aqui outra vez, né? É só isso que eu tenho a te dizer. Que a gente... Bondade sua. Não porque a gente não conseguiu cobrir tudo aqui, não. Eu falei que eu sou prolixo, poderia ter me freado. Não, mas ficou ótimo. Não queria te interromper, porque estava muito bom. Aí, para fechar, quais são os seus planos para o futuro? Permanecer vivo. Ah, que bom. E qual que é a sua verdade? Tem mais perguntas que respostas. A minha verdade é que eu sou um grande perguntador. É só isso que eu sei dizer. Sério, eu não consigo ter resposta. Talvez por isso que eu ande dividida. É uma coisa que me ocorreu agora, enquanto a sugestão da pergunta. Eu considero ter perguntas muito mais interessantes que respostas, porque a resposta meio que encerra o processo. Quando eu tenho resposta, quando eu tenho pergunta, eu posso não me contentar com a resposta. E estar aberta, sempre estar em busca dela. Então, eu acredito muito que essa questão da saciedade, estar saciado por uma resposta, algo que me resuma, algo que resuma o sentido,
eu consegui abstrair o restante todo e não, como se só aquela resposta bastasse. Eu acho que, para mim, a única resposta, acho que a resposta mais legal, sem entrar no âmbito da religião, não é esse o meu propósito, mas quando um de Deus perguntou para ele, quando ele mandou que falasse em seu nome, ele falou assim, mas tá, vou falar no seu nome, qual que é o seu nome? Ele falou, não, eu sou. Isso eu acho uma definição tão maravilhosa, porque ela abre espaço para ser tudo e até para ser nada, muitas vezes. Porque para uns, aquele que não crê, ele olha, não é nada. Mas faz todo sentido quando você percebe que não tem início e não tem fim. E eu encontro isso muito nas perguntas. A partir do momento que eu faço uma pergunta, eu posso ter tantas respostas satisfatórias e que me levam a, não uma resposta final, mas a pelo menos elaborar mais sobre o processo, sobre aquele assunto, que aí eu consigo ir aprofundando e percebendo tudo que conscientemente aquelas perguntas vão me promover enquanto as respostas vão sendo construídas. O caminho da construção consciente, eu sempre vou falar a respeito da consciência. Porque a consciência de estar fotografando é que me faz fotografar, não só o clique. O clique é só consequência de eu ter dedo, de eu não ter perdido, e poderia ter outra coisa que fizesse, algum acionamento, mas no meu caso, por ter dedo, seria simplesmente o ato de pressionar o botão até o final. Eu não quero ficar nessa de... Eu acho que permanecer vivo, enquanto eu estiver vivo, eu vou conseguir construir, de fato, elaborar. Eu quero melhorar minhas perguntas. Pronto. Acho que finaliza assim. É melhor. Muito bom. E que dica que você gostaria de deixar para a galera que está começando na fotografia? Ou que está desanimado com a fotografia? Puxa. Que está pensando em desistir? Mas essa dica eu vou deixar então para mim, que muitas vezes pensa em desistir também, que muitas vezes pensa em abrir mão. Eu considero outras possibilidades durante a caminhada, né? Continue com aquilo que te faz sentido. Continue buscando sentido em tudo aquilo que você faz. A pior situação é a pessoa estar dividida. Porque dividida ela não vai sobreviver. Então eu acredito muito nisso. Uma dica para o velho, para o novo, para o jovem, para quem for. Não esteja dividido. Saiba andar nas duas partes e fazer com que elas se encontrem na interesse de alguma pontezinha, pelo menos para você atravessar entre o querer e o não querer, só para que você possa ir lá no não querer e ver o que tem, e ver no querer o que tem. Então está estabelecido assim, estabeleça a ponte entre o que você quer e o que não quer e o que deve ser feito. E assim, outra coisa, saber o que não quer fazer é 80% menos problemas. É verdade. Não, eu não quero trabalhar com isso. Nossa, você já tirou 80% de problemas. E focar naquilo que você gostaria. Acredito muito nisso. E dar oportunidade. Eu acho que quem já está estabelecido seria muito generoso se desse oportunidade para quem está começando. Seja qual for o início, para que a pessoa pelo menos tenha o direito de sonhar estar fazendo aquilo um dia. Tá bom? Adorei. Obrigada. Caraca. Eu que agradeço. Agora eu entendi muitas coisas. É. Estou só olhando para vocês. A gente vai conversar nos bastidores. Não posso falar. Tô brincando, né? Paulinho e o Fábio que estão aqui. Eles estão até de mãozinha dada ali agora, ó. Eles foram fotografados por mim e foi uma experiência, para mim, muito profunda. Eles me contaram que para eles foi muito profundo também. Obrigado. Não tem autorização para falar mais do que isso. Porque eu não perguntei para eles antes. Mas eu sei que foi forte. Foi. E o negócio de chorar e tal, é que eu tava pesquisando sobre você e achei um post da... eu adoro ela. Da Marininha. Que ela fotografou, acho que os bastidores de uma aula sua. Deve ter sido lá na Vivência com a Roberta. Foi na imersão.
E aí ela colocou um texto muito bonito, que ela ficou muito emocionada. Foi por isso que eu te perguntei. Foi. Como é que era esse processo, assim, que mexia tanto com as pessoas? E, na verdade, não tem nada a ver com a fotografia, mas isso, o seu... Se não fosse a fotografia, eu não estaria aqui. Essa questão, então, tem tudo a ver com fotografia. Com a escolha que eu fiz lá atrás, né, de estar na fotografia. Se não fosse fotografia, eu não estaria aqui. Se não fosse fotografia, eu não teria conhecido o Paulo. Ah, Paulo e o Fábio. O Paulo, já ia falar o Paulo e a Fábia. A gente fala também. Porque eles são tão... Então, são uma coisa só, né? Eles são tão uma só carne, que se você falar... É sempre a referência a eles mesmo. Mas é isso. Se não fosse fotografia, eu não estaria aqui. Se não fosse fotografia, eu não teria experienciado tantas coisas. Eu não teria percebido a minha família e todas as questões dela que passavam pela fotografia. Poxa, a fotografia é uma parte muito importante da minha decisão de viver. Muitos. Então, estou aqui por isso também. Muito bonito. Pô, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por compartilhar tanto, assim, por abrir tanto da sua vida. Por nada. Você ficou muito nervoso? Foi tranquilo? Não, eu tremo, né? Porque eu sou uma pessoa esquisita para isso. Eu tremo muito por dentro. É porque na hora de falar, eu tenho que ficar segurando muita coisa. Não que eu não tenha liberdade de falar. Mas é porque muitas vezes a gente chega num ponto que... Poxa, a gente é julgado por tudo que fala, então você é julgado por tudo que fala de bom e de ruim. Verdade. A gente é bom e ruim ao mesmo tempo, não tem jeito, sabe? Mas... E às vezes você não fez nem na intenção ruim, porque eu sei que a gente tem os momentos ruins, né? Que a gente não é bom 100%. Mas às vezes você não tá nem falando na intenção ruim e a pessoa interpreta porque ela não tá numa vibe boa naquele dia e enxerga por outro ângulo. Eu conversando com minha filha, muitas vezes minha filha fala assim, lá, cometeu ato falho. É engraçado porque a minha construção não é do agora. Eu tô tentando me adaptar ao agora. Então, todos os atos que eu cometer que ferem o agora, veio de uma construção, eu tenho 47 anos, vem de uma construção muito mais antiga, que não condiz com o tempo de hoje. É claro que vai ser falho. Só me ensina. Não, já tem que meter o pé, dar tapa na minha cara, já, né? Peraí, porque eu também sou disposto a brigar. Se eu tiver que... eu sou muito chato para certas coisas. Sabe? Essa é a minha questão, que eu falei da exposição e da queda lá. Poxa, eu não conseguia engolir isso até hoje. Por quê? A gente tá gravando ainda. Não, tá. Mas eu nem consegui engolir isso até hoje. Por quê? Porque é como se fizesse isso com o irmão. Eu não sei nem te explicar, porque foi tão do absurdo, igual a galeria me roubou. A galeria vive da obra. Gente, eles não entendem que sem o meu certificado, sem a minha assinatura, o meu certificado ele é todo detalhado. E ele é registrado. Eu vou lá na Canson e registro um número e eles me mandam uma chave. É uma chave internacional. Então, onde você tiver com aquela chave que você for no site da Canson e você for lá e fizer a pesquisa, vai estar lá, obra tal, fulano de tal, tiragem única, papel tal, impressor. Tem tudo. O meu impressor até morreu. O Cal, que fez a minha impressão. Então, ele não tem nem como fazer mais. Então, será que eles não entendem que... Não, me roubaram. Então, é fazer isso com... Não se faz com ninguém. Mas trazendo para dentro da nossa bolha, é a mesma coisa de eu colocar alguém para fotografar comigo, ela faz fotos melhor que eu pego o crédito e coloco como sendo meu. Uhum. Não faz sentido. Já aconteceu isso comigo. É muito fácil de acontecer. A pessoa ainda ficou brava comigo, porque ela trouxe uma pessoa para fotografar, eu estava só de ajudante ali no estúdio, e aí ela começou a ficar nervosa, porque ela não sabia fotografar realmente. E aí pediu para eu fazer algumas fotos para a pessoa ter fotos, porque ela não ia conseguir entregar nada. E eu fiz. E aí na hora que a pessoa foi postar, era uma atriz, aí ele falou, não, então, mas você tem que marcar os dois. Aí ela falou, mas como é que eu vou marcar os dois? Não são duas pessoas fotografando ao mesmo... Não é a mesma... Podem ser duas pessoas fotografando ao mesmo tempo, mas aí teriam duas fotos, Sim, duas né? fotos.
E aí só tinha uma foto, que era a minha, que ela escolheu. Aí ela me deu o crédito, ele ficou bravo, aí veio questionar. Falou, não, toda vez que ela publicar uma foto, tem que botar o crédito para mim também. Eu falei, não concordo. Claro. E aí ele parou de falar comigo. Faz parte. Faz. E você não perdeu nada, não? Perdi nada. Que bom. Só aprendi. Pronto. Então vamos encerrar aqui, que a gente vai continuar aqui nossa prosa aqui nos bastidores, comer um pão de queijo. Obrigada, gente, pela audiência, pelos inscritos. Por favor, se inscrevam aqui no canal. Comentem aqui se vocês gostaram. Eu amei. Obrigado. Já quero que o Alisson volte aqui para a gente conversar mais. Bondade. Que a gente vai aprendendo, né, com tanta sabedoria e maturidade que ele trouxe aqui. Deixar aqui meus agradecimentos para a Betamax, para o Breno, que estava operando hoje aqui para a gente. E também a Mineirinho de Lavras. Sim, meu conterrâneo. Está morando aqui no Rio de Janeiro, aprendendo nosso sotaque chiado. Chiado. E até a próxima. Até.